Olá, senhores! Estamos de volta, né? Na nossa 10ª semana. Nós estávamos falando sobre a logística e as demais áreas administrativas, né? E agora nós vamos para a nossa parte 2 aí da logística e as demais áreas. Nós iniciamos falando sobre a logística e produção, qual a importância da produção na logística, né? Até mesmo para a logística entender quanto de estoque tem, como está o processo produtivo, qual que é o nosso estoque de segurança, né, para poder a logística realizar novos pedidos, né? E aí nós vamos para um ponto crítico, né, da produção que a logística precisa de ter algumas informações. Olha lá, o foco crítico, né, no gerenciamento logístico é saber se o seu estoque está sendo vendido todo naquele período determinado de tempo. Imaginamos aí uma concessionária, eu quero saber se durante aquele mês o meu estoque ele foi todo vendido. E isso nós damos o nome de giro de estoque. Façam as suas anotações aí que é extremamente importante, né? Então o seu giro de estoque é para saber se a sua mercadoria ela está sendo toda vendida. Vamos lá, nós temos aí uma fórmula. O giro de estoque é a quantidade vendida no período e o estoque médio do período, né? Então, com as suas anotações aí fica um pouco mais fácil. Vamos tentar observar aí, né? Se o seu estoque médio, uma concessionária, o seu estoque médio naquele mês, ele é de 300 carros, beleza? Seu estoque médio ele é de 300 carros. E a sua quantia, o tanto que você vendeu naquele determinado mês, foram 250 carros. Então, vamos tentar observar aqui, né? Se vocês observarem, vamos lá. Olhando aqui, a sua quantidade vendida, que está lá na fórmula, você vendeu 250 carros, beleza? Só que desses 250 carros, o seu estoque era de 300 carros. Então, eu vou ter aqui 0,83,33. Se eu multiplico por 100, nós temos aqui um valor de 83,33%. Pessoal, o que esse valor significa? Né? Não deixe de fazer suas anotações aí. Esse valor significa que o meu estoque ele girou 83%. Professor, qual que é a ideia do meu estoque? A ideia do meu estoque é que ele gire 100%. Por quê? Porque estoque, pessoal, nós já vimos, estoque é igual a custos. Né? Se você tem estoque, você está com a mercadoria parada, então você está tendo custos. Né? Custo de quê, professor? Tem o desgaste do seu estoque, tem o armazenamento que você vai precisar de acondicionar esse produto, então você está gastando com armazenamento, seja um aluguel, energia ali, né, aqueles custos fixos que nós já falamos. Então, o seu estoque você está tendo um custo de armazenamento ali e até mesmo um custo de desgaste do seu produto. Ou seja, eu tenho 83%. E se eu falar para vocês que eu quero ter um estoque de segurança de 10%, né? Você vai observar aqui, então seria correto eu ter utilizado, eu ter gerado o meu estoque em, isso mesmo, 90%. Por quê? 90% girou o meu estoque, eu tenho 10% do meu estoque de segurança. Pessoal, é muito interessante aí essas anotações que nós estamos fazendo para aprendermos, entendermos mais como funciona o giro de estoque, beleza? Então, falado isso, a gente passa, né, já para os nossos pontos a serem observados aqui dentro da produção, né? Um ponto aí é a questão quanto à melhor localização das empresas, a gente já observou isso quando a gente estudou produção, né? A sua empresa vai ser instalada em determinado local. Eu tenho que olhar o quê? Mão de obra, qual a legislação, se a minha mão de obra é barata ou não, como é a mão de obra daquele local. A legislação daquele local ela é muito pesada, o imposto sobre mercadorias e serviços, que é o ICMS. ICMS é por estado, tá, pessoal? Então varia de estado para estado. E qual que é o preço daquele terreno? Em regiões
maiores, né, regiões mais industrializadas, grandes capitais, o preço do terreno ele é muito maior. Será que compensa instalar o meu negócio lá? Segundo aí, o custo total de produção. Quando eu falo de custo total de produção, estou falando de custo fixo, mais o custo variável, vezes a quantidade. Porém, eu tenho que observar isso daqui, tá, pessoal? O custo de frete. Muitas pessoas, às vezes, não calculam esse custo do frete. Professor, mas quando eu, né, peço a minha mercadoria, né, lá do que eu compro no site da internet, lá vem discriminado o frete que eu vou pagar, aí beleza, né, aí já tem o frete. Mas digamos, você tem né, sua mãe resolva, sua mãe, seus pais têm uma pequena doceria em Caramuru, né, na região de Caramuru, e tem que entregar, né, porque o mercado às vezes maior, em Santa Maria de Itibá. Aí eles vão cobrar o mesmo preço que eles cobram em Caramuru do que em Santa Maria? Não. Mas em Santa Maria, para você entregar um doce, você vai falar, ah, o frete é tanto. Às vezes não é tão legal. Então, o que você fala? Embute o valor desse frete lá no preço do seu doce. Então, é muito mais interessante fazemos isso, porque você já coloca um pouco o preço do frete no seu produto. Nem o custo de armazenamento do produto em estoque. Isso daqui nós já falamos, né, bastante aí com vocês. Beleza? Aí a gente entra na parte das finanças, né? E aqui vale um adendo para a gente observar o que caracteriza bastante a logística que eu falo com vocês nesse primeiro ponto aí, sempre pensando em redução de custos. Então, para saber se o seu custo está sendo reduzido ou não, deve-se haver muitos cálculos, tá, pessoal? Nem sempre a economia vale a pena, é isso que a finanças fala para a gente também. Ah, o lado financeiro eu vou economizar. Mas por que está aliado com a logística? Porque você tem que ver a qualidade na entrega do seu produto. Então, nem sempre o que fica num custo mais barato é mais viável, porque a gente tem um exemplo aí da grande transportadora estatal, que às vezes não entrega as mercadorias a contento e as pessoas estão muito insatisfeitas com os produtos que às vezes chegam, né? Produto quebrado, produto amassado, produto estragado, né? Com a embalagem toda, né, destruída por questão, né, às vezes de qualidade da entrega dos produtos. Né? Algumas coisas que precisamos de ter em mente, né? O custo total do produto, que eu já falei para vocês, aqui nas finanças é colocado milimetricamente quanto custa cada matéria-prima, né? Qual que é o preço de cada coisa. Então você deve observar dentro da cadeia logística no todo qual que é o seu custo, né? E, logicamente, desmembrar esses custos. Por quê? Porque quanto mais você puder economizar em determinadas áreas, melhor. A questão da economia de escala, isso daqui é muito importante, né? O tópico 2 aí, a gente observar. Nós já aprendemos a fazer cálculo de economia de escala lá no primeiro trimestre, não, lá no início das nossas aulas, né, no início mesmo do primeiro trimestre, para observar. A gente já tem a ideia de que na produção, quanto mais você produz, mais você economiza, você utiliza o mesmo maquinário, tem os mesmos custos fixos, então por que não aumentar a sua capacidade produtiva para diluir o preço do seu produto, né, os custos da sua produção? Mesma coisa na prestação de serviço, né? Você tem um funcionário trabalhando, por que ele não pode atender vários clientes ao mesmo tempo? Se for um atendimento online, você pode utilizar apenas um funcionário. Então você está reduzindo os custos em economia de escala. E uma outra questão é em relação às entregas, o frete que você utiliza. Se você pode acondicionar os produtos melhor num lugar só, né, para utilizar apenas um transporte, né, fazer o transporte apenas uma vez com todas as cargas disponíveis. Então espera chegar mais pedidos. É isso que as transportadoras fazem. Americana, Submarino, Shoptime esperam chegar determinados pedidos e aí já envia esses pedidos todos de uma vez, né? Eu coloquei para vocês embaixo aí esse investimento, ele
tende a agregar qualidade ao seu produto, ao seu serviço, né? Então é aquela questão que eu falei com vocês das finanças. Nem sempre o mais barato é melhor, porque às vezes não vai ter uma qualidade de entrega boa. Às vezes a máquina que você utiliza, será que não vale a pena investir numa impressora 3D, fazer ter produtos com maior qualidade? Então a satisfação do cliente é muito importante a gente observar. E algumas outras questões que eu coloquei para vocês, ó, o tempo mínimo de permanência da logística. Professor, por que tempo mínimo de permanência? Vamos lá. Produto parado significa o quê? Estoque. O que estoque significa? Custos. É isso que eu estou falando. O produto deve ter um tempo de permanência mínimo. Faça as suas anotações. Tempo de permanência mínimo, porque o produto ele não deve ficar parado. O produto ele deve movimentar em toda a cadeia logística. Os materiais devem sempre estar em movimento para não se ter estoque, não se ter custos. Então é do início até a entrega ao cliente. Custos dos fornecedores, isso daqui você deve tomar muito cuidado, né? Principalmente quando a gente tem, eu tenho aquele fornecedor exclusivo. Ele é o único fornecedor de matéria-prima do seu produto. Você acha que isso é realmente bom? Ter um único fornecedor para o seu produto? Pessoal, isso não é legal não, porque você fica na mão do fornecedor. E aí fica muito difícil quando você quer negociar preço, porque você não tem esse poder de barganha, né, que a gente fala, de negociar os preços. E por fim, a gente vai aí para a relação de logística e o relacionamento com o cliente, né? Aquele relationship que nós chamamos dentro da administração e já chamamos aqui o nosso primeiro ponto, que é o CRM, o Customer Relationship Management, ou seja, o gerenciamento das relações com o cliente. Isso daqui é extremamente importante porque é um tipo de ferramenta que vai ter no seu site, né, online, no seu blog, enfim, na sua plataforma online de vendas, para traçar o perfil do seu cliente, né, e observar algumas características peculiares e as preferências, né, que os seus clientes têm. Observamos, né, nos nossos, de vocês, né, no caso, nas redes sociais, como que às vezes aparece aquele produto que você está pesquisando, que você está procurando. É por causa dessa ferramenta aí, o CRM. O desempenho logístico a gente deve observar, é o tempo de ciclo do pedido. É o tempo desde o início lá que nós já aprendemos com o processamento de pedido até a entrega ao cliente. Ou seja, você tem esse processo todo, né, como o desempenho logístico da empresa. Se ela entrega em 10, em 15, em 5 dias, né, você tem um desempenho muito bom aí. A disponibilidade dos produtos e a confiabilidade, já falei isso para vocês, o produto está disponível, né, porque não adianta nada você ir na sua rede social, aparece lá para você através do CRM de uma empresa, aparece o produto que você quer. Eu quero esse produto. Na hora que você vai olhar o produto, ele não está em estoque. Isso é muito ruim, isso é frustrante para o cliente. E aí você acaba que abre concorrência, porque o cliente já viu aquele produto, ele vai em outra loja pesquisar. E a gente fala da logística reversa, por fim aí, né, fazendo aquele pós-venda, né, de medir sempre a satisfação do cliente. É aquela ligação que você recebe, né, sabendo o seu produto chegou bem, ou aquele e-mail, né, aquela pesquisa de satisfação, como é que você avalia a entrega do seu produto, o que você avalia do produto, para saber, né, como que foi esse processo logístico. Então, é esse pós-venda aí que a gente está falando que é tão importante dentro aí da organização. E aí a gente vai para mais uma relação que nós temos aqui, que é uma das medidas mais rigorosas, né, no desempenho de uma empresa em relação à disponibilidade do seu produto. É saber a taxa de atendimentos por pedido. Né? Digamos que você esteja com uma loja online e aí você precisa de saber a taxa de atendimento por
pedido. E aí vamos lá, voltando aqui à nossa calculadora. Você trabalha com vendas online, né, na sua loja, e aí você estima, né, vamos observar aqui, só fazendo um chute, dando um chute que durante um período, sempre, né, pessoal, você vai comparar período com período. E aí, naquele trimestre, né, 3 meses aí, você tinha que entregar 500 produtos. Porém, né, você tinha que entregar esses 500 produtos, porém, você não entregou esses 500 produtos. Ou seja, a quantidade de pedido foram de 500, os pedidos efetuados. Volte na fórmula aí para você observar. Ó. Se você observar aqui, deixa eu só voltar aqui para você ver. Né? Ó, quantidade de pedidos efetuados foram 500. Só que você só entregou aqui em cima, ó, vamos colocar 350 durante aquele trimestre. Então, vamos tentar observar aqui, né, na nossa calculadora. Você entregou 350 pedidos, né? Só que foram efetuados 500. Né? 500 pedidos efetuados. Ou seja, qual que é a sua taxa de entrega naquele trimestre? Né? Vezes 100, você tem a sua porcentagem de 70%. E aí, você tem que começar a observar por que a sua taxa de entrega está tão baixa. Professor, mas 70% é uma taxa muito boa, né? Se a gente observar aqui, é uma taxa boa, ô colega, se for alguma outra medida. Agora, entrega de produto, qual que é o ideal aqui? O ideal é que nós tenhamos aí 100% de entrega de produto. Porque, né, todo cliente ele quer principalmente que seja atendido o seu prazo de entrega. Beleza, pessoal? Então, nós encerramos por aqui. Uma observação que eu coloco muito importante para vocês, até alterei aqui nas nossas observações e coloquei em destaque, você participe do chat, tira dúvidas. Isso é muito importante, porque a sua dúvida, às vezes, ela é interessante, que você já tire de uma vez, surge uma dúvida do colega que você ainda não tinha pensado, e principalmente as orientações gerais, né, pessoal, que é muito importante. Hoje a gente está aqui com um barulho danado, mas estamos gravando as aulas para vocês. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim da nossa 10ª semana. Tenham todos uns bons estudos e boa quinzena. Até mais, pessoal!